Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Quem vende só a palavra passagem está ficando invisível na nova vitrine digital. Alerta especialista. Ilu Lobel da Luz fala ao Diário do Transporte sobre o efeito geladeira e diz que empresas de ônibus precisam aprender a vender contexto e não apenas preço e destino na era da inteligência artificial. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A transformação provocada pela inteligência artificial no comportamento de consumo já atingiu em cheio o transporte rodoviário interestadual de passageiros. A avaliação é do advogado e especialista em regulação do setor Ilu Lobel da Luz, que faz um alerta direto às empresas de ônibus. A inovação não pode permanecer restrita à operação enquanto a comunicação digital continua presa ao modelo antigo de venda por destino e preço. Segundo Ilu, a mudança pode ser explicada pelo que ele chama de efeito geladeira. Eu acompanhei um debate recente sobre como a inteligência artificial mudou definitivamente o jeito de vender geladeiras. Até pouco tempo atrás, o cliente digitava apenas o nome do eletrodoméstico no buscador e a marca mais tradicional aparecia no topo. Hoje as empresas buscam por contexto. Elas pesquisam por geladeira silenciosa e econômica para apartamento pequeno. Se o fabricante continua focado em anunciar apenas a palavra genérica e simplesmente desaparece das recomendações dos novos algoritmos. Para o especialista, essa lógica já está presente nas plataformas digitais que intermediam ou orientam decisões de viagem, e o impacto é imediato na receita das viações. Essa mesma mudança já desembarcou nas rodoviárias e está afetando diretamente o caixa do transporte rodoviário interestadual neste exato momento. Na avaliação de Ilu Lobel da Luz, o erro estratégico do setor é insistir na venda da palavra-chave genérica sem comunicar a experiência completa oferecida ao passageiro. Nós estamos cometendo o exato mesmo erro comercial. A imensa maioria das viações continua vendendo apenas a palavra principal. Elas anunciam puramente passagem de São Paulo para Curitiba em seus sites e redes sociais. O problema, segundo ele, é que o passageiro mudou e não busca mais apenas deslocamento. O passageiro atual não compra mais apenas o deslocamento. Ele pesquisa por contexto. Ele quer saber
com viajar trabalhando com boa conexão de internet amanhã cedo. Ele busca uma opção de viagem noturna segura e confortável para fazer com crianças, ou procura uma solução de mobilidade pontual para chegar descansado em uma reunião de negócios em outro estado. Mesmo empresas que investem em frota moderna, treinamento de condutores, tecnologia embarcada e cumprimento rigoroso das normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, podem se tornar invisíveis no ambiente digital se não comunicarem esses diferenciais de forma adequada. Se a transportadora investe milhões em uma frota de última geração, treina motoristas, garante o cumprimento rigoroso das normas de segurança da ANTT e oferece tecnologia embarcada, mas na internet só divulga preço e horário, o serviço dela virou um produto invisível. Para Ilo, há um descompasso entre excelência operacional e posicionamento digital. A inovação das empresas de ônibus não pode ficar presa na garagem. Ele ressalta que os novos assistentes virtuais e mecanismos de busca baseados em inteligência artificial não trabalham apenas com palavras-chave isoladas, mas com intenção e contexto. Os novos assistentes virtuais e as modernas plataformas de busca não leem apenas a placa de destino no para-brisa do veículo. Precisamos aprender urgentemente a traduzir a nossa excelência operacional e o nosso rigor com a regulação para essa nova vitrine digital. Do ponto de vista concorrencial, a consequência de não fazer essa transição pode ser perigosa se o gestor posiciona sua empresa para vender apenas uma poltrona avulsa, a sua única arma comercial para enfrentar a concorrência será baixar o preço e destruir a própria margem de lucro. Por outro lado, ele sustenta que há espaço para agregar valor quando o serviço é comunicado sob a ótica da experiência. Quem aprende a vender o contexto da segurança, da regularidade e do conforto conquista o valor real do seu serviço. Ao final, Ilo deixa uma provocação ao mercado rodoviário. Fica a reflexão para o nosso mercado. A sua operação está pronta para ser encontrada pelos novos passageiros ou a sua empresa ainda está vendendo apenas a palavra passagem? A mensagem no entendimento do especialista é clara. No ambiente digital atual, não basta cumprir a regulação e investir na operação. É preciso ser encontrado e compreendido pelos algoritmos que moldam a decisão do passageiro. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia, que na verdade foi uma breve conversa entre o Diário do Transporte e o advogado especialista em regulação do transporte rodoviário de passageiros, que ainda por cima alerta, que diz o seguinte,
Quem vende só a palavra passagem está ficando invisível na nova vitrine digital. Antes de destacar algumas falas do senhor Ilu Lobel da Luz, os passageiros hoje, eles compram as suas passagens pelo contexto, não apenas por preço e destino, como era antigamente. Hoje em dia, eles compram a passagem por contexto. Tem que ter tudo contextualizado na passagem. E agora vou estar destacando aqui com vocês algumas falas do senhor Ilu Lobel da Luz, que é advogado e especialista em regulação do transporte rodoviário de passageiros. Vou começar que diz a respeito do chamado efeito geladeira. Eu acompanhei um debate recente sobre como a inteligência artificial mudou definitivamente o jeito de vender geladeiras. Até pouco tempo atrás, o cliente digitava apenas o nome do eletrodoméstico no buscador e a marca mais tradicional aparecia no topo. Hoje as pessoas buscam por contexto. Elas pesquisam por geladeira silenciosa e econômica para apartamento pequeno. Se o fabricante continua focado em anunciar apenas a palavra genérica, ele simplesmente desaparece das recomendações dos novos algoritmos. Ele ainda diz o seguinte: essa mesma mudança já desembarcou nas rodoviárias e está afetando diretamente o caixa do transporte rodoviário interestadual neste exato momento. E outra, para a gente terminar, nós estamos cometendo o exato mesmo erro comercial. A imensa maioria das viações continuam vendendo apenas a palavra principal. Elas anunciam puramente passagem de São Paulo para Curitiba em seus sites e redes oficiais. E aquilo que eu falei no começo, as pessoas estão comprando as suas passagens com essas empresas pelo contexto e não por preço e destino, como era antigamente. Hoje é pelo contexto, tem que ter tudo contextualizado, até mesmo essas partes que são exigidas pela própria ANTT tem que estar na passagem. Se não tiver na passagem, ou até mesmo em avisos nos guichês, a pessoa não compra a sua passagem com as empresas. E essas empresas, que são muitas, não coloca isso nas passagens. Isso acaba prejudicando propriamente as próprias empresas. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.